E aí pessoal, hoje então eu vou compartilhar com vocês mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje nós vamos redesenhar aquele bloco de motor, aquele bloco simples de um cilindro que a gente tinha feito em aula. E esse vídeo então serve também como um material de apoio, como uma forma de revisão. E se futuramente vocês precisarem, para se lembrar alguns comandos que foram vistos em aula e coisa, então vocês têm esse material à disposição aí para vocês fazerem uma consulta e tal. Então aqui na tela está aparecendo alguns dos comandos que vão ser utilizados para a fabricação desse bloco. E lembrando sempre que vocês não precisam seguir necessariamente a ordem de execução que eu estou utilizando aqui, mas como eu estou mostrando algumas ferramentas novas, então fica aí como dica. Então vamos lá, o desenho do bloco é este aqui, com as cotas e tal, que nós temos. Se vocês forem observar, nós temos aqui uma vista de corte, aqui alguns detalhes, a vista superior, e vamos lá. Então vamos fabricar. Eu vou começar esse bloco da seguinte forma. Vou começar fabricando essa peça aqui, que seria a parte central dele, né, a parte circular. Eu vou desenhar ele com um comando de extrusão bem simples e depois eu vou aplicar para criar essa parede de 5 mm que ele tem aqui. Eu vou utilizar o comando casca. Então eu vou pegar, e é uma ferramenta nova que vocês estão conhecendo aí, vou utilizar o comando casca para criar esse perfil. Depois crio a partir daqui, seleciono um plano e crio a partir daqui esse perfil cônico aqui, esse perfil externo, faço ele por revolução. Então, vamos lá. Vou lá em novo, crio um novo arquivo, uma nova peça. Crio um esboço. Posso selecionar o esboço em qualquer um dos planos, não tem problema. Vou utilizar o plano frontal. E eu vou desenhar de forma bem simples aquela parte circular do motor. Então o diâmetro externo 130, o diâmetro interno, que seria aquele diâmetro vazado, 30 mm. Vou fazer o ressalto. O ressalto vai ter 110 mm de comprimento. Posso fazer ele assim, não teria problema. Mas eu acho mais interessante para esse caso, vocês vão ver o porquê depois. Eu vou pegar e vou fazer ele, vou utilizar aqui, ó. Em vez de um comando, em direção cega, eu vou utilizar o plano médio. Então o que ele faz? Ele pega esse 110, divide ele, metade dele para lá do plano e metade para cá do plano. Olha como é que fica o zero geométrico. O zero geométrico fica exatamente no meio. Depois vocês vão ver algumas facilidades em relação a fazer assim. Tá aí. Agora vamos para o comando casca. Já vamos deixar esse cara aqui oco por dentro. Então eu vou pegar aqui, vou selecionar o casca. Eu estou na parte dos recursos ainda. Seleciono o casca. Vou digitar a parede que eu quero que fique, 5 mm. E clico nessa superfície interna. Confirmo. Ficou oco. Vou fazer um corte, um plano de corte aqui para vocês visualizarem melhor. Tá aí. Agora o que eu vou fazer? Eu vou desenhar aqui dentro, eu vou desenhar aquele mancal. Esse mancalzinho aqui. Isso aqui é tipo uma bucha que serve como para dar uma parede maior para fixar o virabrequim no caso. Então vamos lá. Eu vou pegar então, vou selecionar a face de dentro. Por esse furo aqui eu seleciono aquela face interna, aquela parede interna do nosso bancal. Crio o esboço, dou um Ctrl 8 para poder editar ele melhor. E desenho aquele diâmetro da parte de fora, que é o 50. Se eu simplesmente extrudar ele assim, ele vai criar um corpo sólido 50 para dentro, mas eu quero que esse corpo sólido tenha um furo também. Quero que esse furo aqui, quero que acompanhe o corpo sólido. Então vamos ali naquele mesmo plano, eu digitar o Ctrl 8. Naquele mesmo plano eu vou redesenhar o diâmetro de 30, certo?
Ou eu posso simplesmente, deixa eu deletar aqui o 30 de novo para mostrar para vocês, eu posso simplesmente pegar, selecionar o diâmetro do furo e dar aqui um converter entidades. Já converteu ele para uma linha. Agora eu vou fazer a extrusão deste cara com o comprimento que ele tem que ficar. Vou dar uma conferida no comprimento, que não me lembro de cabeça. O comprimento é 15 milímetros. A partir de dentro aqui, 15 milímetros. Então vamos lá. Vou chamar de novo. 15 milímetros. 15 milímetros só. Vocês podem observar aqui como é que ele ficou. É isso que eu quero. Confirmo. E está ali o corpo. Vamos fazer um corte ali para visualizar. Está aí. Faço o mesmo para o outro lado. Então venho, giro aqui, clico naquela superfície lá de dentro e crio um esboço. Agora eu posso redesenhar como eu fiz antes, ou eu simplesmente posso ir ali por dentro e selecionar a face e converter ela para entidade. Seleciono o furo e converto para entidade. Tá aí já. Faço a extrusão também com 15. Tá feito. Bem simples, né? Tá, então agora o que eu vou fazer? Próximo passo. O próximo passo é fazer esse contorno aqui. Este contorninho aqui. Certo? Então, para isso, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que selecionar um plano. Aqui nós temos a altura dele, do corpo. Nós vamos selecionar um plano, uma das vistas essenciais, dos planos essenciais do desenho, dos planos principais, vamos dizer assim. Ó, eu posso selecionar o plano direito, o plano superior ou o plano frontal. O plano frontal não fecha certo, porque como vocês podem ver, esse nosso corte aqui, ó, ele pegou o plano frontal, cortou ele e atirou ele para o lado. Então, se eu desenhar no frontal, não vai rolar. Não vai ficar bom. Eu vou desenhar a partir desses 3 milímetros, que é a cota que eu tenho. Eu vou, a partir dessa referência aqui, que eu vou desenhar o diâmetro da parte cônica. Se eu tivesse aqui a parte cônica cotada a um diâmetro, eu poderia desenhar ele usando qualquer uma das vistas. Podia ser a frontal, podia ser a lateral, podia ser a superior. Mas assim fica melhor eu utilizar apenas a superior ou a frontal, a lateral. Então vamos lá. Vou pegar o plano direito, que é a lateral, plano lateral, e vou criar nesse plano um esboço. Ó, aqui ele já travou o nosso esboço exatamente no meio, né? Por enquanto não faz grandes diferenças, mas tá ali o cara. Eu vou pegar, nessa linha aqui, eu vou plantar a minha linha de centro. Eu vou fazer aquele comando, vou fazer aquele processo por revolução. Essa linha de centro é o que vai nortear a revolução, e essa linha de centro tem que ficar exatamente no meio do desenho. Eu plantei ela aqui no plano médio daquela linha lá de cima. O que mostra isso é este pontinho aqui, tá? Então agora vamos desenhar o perfil. Vou plantar o perfil aqui, ó, na horizontal com aquilo lá. Beleza. Vou confirmar. Clico naquele ponto. Clico no Ctrl e nesse pontinho aqui eu vou dizer que eles são horizontais. Para que isso? Para esse ponto aqui ficar travado horizontalmente, verticalmente, ele ficou travado agora, ó. Eu não consigo subir ele nem descer ele, só consigo mexer ele na horizontal, certo? Porque eu disse que ele está alinhado horizontalmente com aquele cara lá. Então o que eu vou fazer agora? Vou começar a botar as medidas. Então vamos lá. Aqui nós temos 3 milímetros. Ó, eu estou seguindo esse carinha aqui, 3 milímetros. Eu tenho 35 de altura, aqui a cota de altura, para a parte cônica. E o que eu vou fazer? A parte aqui de cima, ó, eu sei que é 90, então a parte cilíndrica é 90. Estou desenhando a parte externa apenas, no primeiro momento. Então eu vou desenhar com 3, agora 35 de altura a parte cônica, e ela termina
O cônico termina na parte cilíndrica que tem 90 de diâmetro. Então vamos lá. Vou colocar aqui os 35. E vou colocar aqui, ó. Raio, passou do centro, diâmetro de 90. Certo? Tá tudo em preto, apenas aquele pontinho está em azul, significa que ó, esse comprimento não foi travado ainda, tem que travar esse comprimento. Então tá aqui. O comprimento total da peça é 270, a medida lá no topo até o centro é 205, e aqui nós temos uma parede de 5 milímetros. O que eu vou fazer? Eu não vou desenhar essa paredezinha aqui de cima, porque daí eu posso visualizar mais fácil o perfil interno da nossa peça, quando eu for fazer as furações, quando eu for cortar esse cilindro aqui. Vocês já vão ver logo em seguida, vão entender melhor. Se eu tiver esse topo aqui fechado, eu não vou conseguir enxergar direito aqui para dentro, entende? Então eu vou pegar, eu vou deixar, é só uma forma de desenhar. Se vocês fossem fazer ela com isso aqui fechado, não teria problemas, teria talvez um pouco mais difícil de vocês visualizar a peça internamente, mas não teria grandes problemas. Então o que eu vou fazer? Eu vou desenhar a altura dessa parte, da parte cilíndrica aqui, em vez de 205 medida de centro, eu vou desenhar com 200. E depois eu vou acrescentar esses 5 milímetros que estão aqui, ó. Esses 5 milímetros, essa tampa, eu vou acrescentar bem no final do desenho. Então vamos lá. Vou pegar aqui a medida lá em cima, até o centro. Puxo para o lado, se eu cotar assim é uma coisa. Assim é a cota vertical, que é o que eu quero, 200 milímetros. Tá aí. Se eu revolucionar esse cara agora, assim como ele está, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma superfície sólida. Eu já quero criar um furo dentro. Que furo? Esse aqui, ó. Eu já quero criar essa parte aqui, o vão, eu quero deixar criado já também. Eu sei que isso aqui tudo tem 5 de espessura. Então eu vou fazer o quê? Eu posso redesenhar esse perfil tal como eu desenhei o externo, eu posso desenhar o interno. Ou eu posso simplesmente utilizar o offset de entidades, colocar ali a parede que eu quero fazer o offset, 5 milímetros, e selecionar as linhas que eu quero criar o offset. Se eu vier para fora, vocês podem observar por essa setinha aqui, ó. Se eu vier para fora, ele vai fazer o offset para o lado de fora. Se eu vier movimentar o mouse para dentro, tá vendo que a setinha acompanha o meu mouse, ele vai fazer o desenho na parte de dentro. Aí é só clicar que ele faz o desenho. Agora, lembra que eu falei que o SolidWorks tem que trabalhar sempre com... Falei em aula que o SolidWorks tem que trabalhar sempre com medidas fechadas. Então vamos fechar ele aqui, ó. Isso aqui tem que estar fechadinho. Sobrou um resto de linha aqui, esse resto de linha eu tenho que cortar. Então vou usar o aparar entidades, lembrando sempre de deixar essa opção aqui marcada. Cortei. Agora vamos fazer o quê? Agora vamos pegar e fechar aquela linha em cima. Se não fechar isso aqui, o SolidWorks não vai fazer de forma correta a revolução. Então agora vamos fazer a revolução, vamos tornar isso aqui um cilindro nesse plano que a gente criou. Então vamos lá, recurso, o ressalto revolucionado. Ele não está localizando a linha de centro em torno da qual ele vai fazer a revolução, a gente tem que selecionar ela nesse caso. E tá aí. Ficou furadinho, ficou com o vão interno, tudo bem certinho. Vocês estão vendo que esse cara aqui não está cortado, então nós vamos cortar ele agora. E outra coisa que nós vamos fazer no próximo momento é estudar desse corpo aqui, esse perfil até aqui. Nós vamos ligar esses dois perfis. Então nós vamos primeiro fazer agora o corte. Como é que eu faço esse corte? Eu vou selecionar essa face aqui e vou criar nela o diâmetro. Vou criar nela a referência, certo? Então eu posso vir aqui, usar o comando de avaliar, tem essa estrelinha aqui que é o medida, tirar a medida desse diâmetro, 93.8, e daí eu dou um Ctrl 8 e desenho a medida, desenho o círculo de 93.8, certo? Que é o círculo que vai ser cortado. Por isso que vale a pena
Agora está vendo que o meu ponto central do desenho é o meu zero peça? Isso vale a pena. Eu fiz isso antes quando eu extrudei esse corpo aqui. Eu utilizei o plano médio para ser a orientação de extrusão. Foi pensando já nisso. Então aqui eu posso desenhar com aquela medida de 93 e pouco. Mas eu não vou fazer assim, porque eu fico batendo sempre na tecla para vocês utilizarem o comando de converter entidades. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse furo aqui, em vez de eu redesenhar esse diâmetro, o diâmetro que eu vou precisar cortar, eu simplesmente seleciono a linha dele, vou aqui, seleciono e converter entidade. Tá vendo? Ele já transformou aquela linha interna do corpo sólido, já transformou agora em uma linha de esboço. E essa linha de esboço eu vou utilizar para fazer o corte extrudado. Esse meu corte vai ser para baixo, só que eu tenho que cuidar um pouco para mim não exagerar no corte e não cortar os meus mancais, certo? Então eu vou pegar e vou fazer o seguinte, eu vou utilizar o comando de Ctrl. Deixa eu soltar o corte, vou dar um Ctrl 2. Agora eu vou selecionar o corte de novo e vou arrastar ele para baixo, tomando cuidado de não chegar muito próximo do centro, porque senão eu posso acabar cortando aquele mantalzinho que nós desenhamos antes. Confirmo e está ali o corte. Ó, o corte foi feito sem atingir o mancalzinho que a gente tinha desenhado antes. O que eu vou fazer agora? Eu vou fechar essa entidade contra esse carinha aqui. Então vamos lá. Seleciono aquela mesma face de novo para botar o esboço. Vou converter a entidade de novo. Vou clicar aqui, segurar o Ctrl e clicar no furo interno. Converter entidades. Ó, ele fez aquela paredezinha. E agora eu vou no recurso de base extrudado, aquele que a gente costuma utilizar sempre. Só que em vez de utilizar a opção cega, ó, ele vai extrudar um corpo ali para baixo, eu vou aqui e seleciono a opção de até a superfície. Digo qual é a superfície, está aqui marcado, qual é a superfície que vai ser a superfície limitante da minha extrusão, clico nela e ali aqui vocês já podem ver pelo preview que ele se moldou a essa superfície externa do cilindro. Confirmo e está pronto. Agora vamos fazer as aletas. Vamos dar uma olhadinha no desenho. As aletas estão aqui, ó, certo? Vocês podem observar que ela tem, a partir dessa medida aqui, ela tem 8 milímetros do topo até aqui embaixo. Mas lembrem-se que eu não desenhei essa tampa. Então faltou desenhar aqueles 5 milímetros de tampa. Então eu vou ter os 8 menos aqueles 5 milímetros, ou seja, 3 milímetros. E aqui nós temos as medidas. Então nós temos 2,7 milímetros a espessura da aleta e 10 é a medida dessa linha até essa linha aqui. Isso vai ser importante depois quando nós formos utilizar o comando de copiar. Na verdade não é copiar. Deixa eu dar uma olhada que eu digo certinho. É o comando de padrão linear. Então vamos lá. O que eu vou fazer com isso? Eu não posso começar desenhando exatamente na face superior, porque as minhas aletas estão desenhadas 3 milímetros abaixo da face superior, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um plano de trabalho a partir da face superior. E nesse plano de trabalho eu vou pegar e vou colar o meu esboço. Então vamos lá. Geometria de referência. Seleciono o plano. Esse plano, na verdade, é um plano auxiliar e eu posso colocar ele a partir de qualquer geometria plana que eu tenha na minha peça. Essa é uma geometria plana, então é a partir dela que eu vou criar o meu plano auxiliar. Vocês estão vendo que ele está, ó, eu selecionei essa face e ele criou acima dela um plano. Eu vou dizer que esse plano eu quero ele para baixo, certo? Eu quero ele para cima. Então eu só coloco aqui e inverter. Ó, ele já tirou para baixo. Só que esse plano tá daqui até o plano nós temos 10 milímetros. Aqui. Isso aqui eu preciso que seja 3 milímetros. Certo? Criei o plano e ponto final. Agora eu vou criar o meu esboço.
eu vou pegar aqui esboço e vou clicar no plano que eu criei. Se vocês forem observar, olha ali onde é que está o esbocinho, onde é que está o alinhamento do esboço. O esboço passa exatamente por cima daquele plano que a gente criou. Dou um Ctrl 7 ou um Ctrl 8, um Ctrl 7 e vou começar a desenhar agora o meu retângulo, que é a base do meu esboço. Então vamos dar uma olhada lá no desenho, para as medidas. Ele tem 160 por 140, isso estou olhando ele a partir da vista frontal, que seria a vista superior da vista frontal, certo? É mais ou menos o nosso caso aqui, ó, certo? Se eu girar ele, é exatamente o que nós tínhamos lá naquele desenhozinho lá. Bom, tenho ele assim, eu vou fazer agora da vista frontal, vou fazer a vista superior, temos isso aqui. Então eu vou lá no esboço, pego aqui o retângulo, eu vou selecionar não esse retângulo de canto, e sim o retângulo central, que ele cria o retângulo a partir de um ponto de centro. Eu utilizo aqui, ó, como eu tinha extrudado, o primeiro processo que eu fiz antes, eu utilizei plano médio, eu extrudei metade para um lado e metade para o outro, eu fiquei com o meu zero peça exatamente no meio da peça, certo? Então eu posso pegar aqui, ó, a partir do meio e deu para a bola. Vou cotar então essa minha dimensão aqui, que é 160, deixa eu conferir se é isso mesmo, é 160, e essa aqui 140. Como eu utilizei o retângulo que cota a partir do centro, ele já está feito bem direitinho. Vou utilizar o comando de fillet. Eu poderia extrudar isso aqui e fazer o fillet depois, mas eu vou fazer o fillet agora já. O raio que tem aqui está selecionado como 10, eu vou botar 31, que é o raio lá do desenho. Seleciono essa face e essa linha e essa linha, esta linha e esta linha, sempre utilizando as duas linhas que vão formar o filete. Bom, vocês podem observar, dou um confirmar e está aí o meu filete. Se eu extrudar ele assim agora, eu vou criar um corpo sólido com essa medida aqui. Só que eu não quero, eu quero que esse meu corpo tenha um furo também. Eu quero que esse furo aqui, que é o furo da peça, acompanhe essa extrusão, para mim não precisar furar tudo depois. Então eu vou ali, seleciono aquele ponto, seleciono aquele círculo e dou um converter em entidade de novo. Então vamos lá, fazer o recurso, a extrusão, está querendo extrudar para cima, como vocês podem observar, não, mas eu quero que ele extrude para baixo e eu quero que a extrusão tenha apenas 2,7 milímetros. Está feito. Agora o próximo passo é o quê? Eu tenho que fazer mais 9 desses carinhas aqui. Eu vou ter 10 dessas aletas. Então, como eu posso fazer? Eu posso simplesmente ir criando planos, que nem eu fiz antes, criando plano a partir daqui e ir redesenhando, ou eu posso utilizar a função padrão linear. Clico nela, ele está me pedindo qual é a direção que eu vou criar o meu padrão. Eu preciso selecionar uma linha, por exemplo, nesse caso seria uma linha vertical. Uma linha vertical para mim criar o padrão, porque eu quero criar um padrão vertical. Clico aqui na linha, já seleciono a direção para baixo. A minha distância entre os centros da extrusão do padrão vai ser 10 milímetros e eu quero 10 padrões. Eu considero esse cara aqui como sendo um padrão. Então eu quero 10 corpos, eu tenho que colocar os 10 corpos aqui. Recursos para padrão, seleciono ele, clico aqui na face e ele já pega aquele padrão que eu desenhei antes, aquele ressalto, aquela extrusão que eu desenhei antes e replica ela para baixo. Dou um confirmar e está tudo prontinho ali. Vamos conferir se ficou os 10 entre essa aresta e essa aresta aqui como estava lá no desenho. Vou aqui em avaliar, pego a treininho, posso clicar nessa face de cima e nessa face de cima. Está lá os 10 milímetros entre essa linha aqui e essa linha aqui, tal como aparece no desenho. Por último, agora eu posso
fabricar aquela tampa que ficou faltando antes. Então venho aqui, coloco naquele topo o meu esboço, clico nessa linha, posso redesenhar aquela linha ou simplesmente converter em entidade. Vou converter em entidade e dou uma extrusão. Agora eu quero extrudar um corpo sólido, 5 milímetros, que é a minha tampa, e está feito. Tá aí o desenho. Posso pegar e olhar ele como ele ficou internamente. Vou selecionar esse plano aqui. E é isso aí que a gente tinha que desenhar para o caso deste bloco. Dou um ESC para soltar aquele comando e agora é só salvar. Se vocês quiserem, por exemplo, esse bloco aqui, vamos supor que ele seja de alumínio. Vocês podem colocar no SolidWorks o material. Basta clicar com o botão direito, editar material, e daí ele vai abrir aqui uma lista de vários materiais. Vamos supor que a gente quer uma liga de alumínio. Então eu abro ele aqui para o lado e digo qual é que é a liga de alumínio que eu quero que seja desenhado esse motor. Esse bloco, vamos dizer que uma liga 3003, pode ser essa aqui. Aplicar e fechar. Ele já está com o material, ele já ficou com uma corzinha um pouquinho diferente. E agora ele tem um material. Está aqui o materialzinho dele setado. Isso é importante para o caso de vocês fazerem alguma simulação de esforços ou simulação de transferência de calor. Não é o foco da nossa disciplina, mas se um dia vocês encontrarem vídeos na internet que mostram esse tipo de coisa, é assim que se faz. Beleza, gurizada? É isso aí então. Até mais, galera.